Bom, então a gente começa formalmente mais uma sessão das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Hoje é o último dia do evento e a gente está na sessão temática 11, que na verdade é a sessão Quadrinhos e Sociedade, a segunda sessão de Quadrinhos e Sociedade. Nessa sessão apresentam 4 trabalhos, o da Cláudia Aleixo, o Lucas Fazola Miguel, o do Joaquim Guirotti e uma parceria do Rosinaldo Miani com a Suelen do Carmo Martins. Então a gente agradece a todos, deseja antecipadamente uma boa sessão de comunicação para todos e algumas orientações que já foram dadas. Hoje é o 3º dia do evento e acho que já estamos um pouco versados nesse novo normal virtual de apresentação. A gente tem até 15 minutos de apresentação. Faltando 5 minutos, eu dou faltam 5 minutos, e faltando 2 minutos eu aviso também. Se eu já vir que você está encaminhando para as considerações finais, eu não vou interferir, não. Se eu puder interferir o menos possível, eu tenho certeza que vocês preferem também. Depois disso, a gente faz a sessão de debates, e quem vai conduzir é o Rosinaldo Miani, doutor Rosinaldo Miani, a quem a gente, mais uma vez, agradece gentilmente o coleguismo dele aceitar em mediar, e ele é um PhD no assunto, aí eu tenho certeza que vai ser uma discussão bem proveitosa. Então a gente faz primeiro as exposições e depois a gente abre para os debates. Pode ser, Rosinaldo? E aí a gente também dá uma sugestão de como a gente pode encaminhar aí, só a logística desse debate dentro desse novo processo que todos nós estamos nos adaptando aqui, tá bom? Eu cronometro por aqui, a gente segue mais ou menos, não, a gente segue a mesma ordem que a gente tinha das comunicações que foram apresentadas na programação. Então, eu convido o Cláudio Aleixo a abrir, então, a sessão. Cláudio, por favor. A gente pede aos colegas que desliguem os microfones, né, para não interferir o áudio no colega que está apresentando. É verdade, faltou esse item do letramento. Desligue a sua câmera e desligue o seu microfone. Depois a gente abre quando for necessário. Cláudio, estou marcando aqui, pode começar, por favor. Cláudio? A gente está vendo a sua apresentação, mas não estamos te ouvindo, por algum motivo que eu não sei. Tudo bem agora? Agora nós estamos ouvindo. Por Joia. favor, vá lá. Boa tarde a todos, então. Boa tarde a todas. Meu nome é Cláudio Aleixo. Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, do curso de Design Gráfico, e por isso mesmo me interessei em estudar histórias em quadrinhos vinculadas ao design gráfico, né? O meu objetivo aqui hoje é falar um pouco com vocês sobre aproximações de resistência entre histórias em quadrinhos e o design gráfico social, que é o que eu tenho me proposto a estudar atualmente, e essa é a primeira vez que eu faço uma apresentação nesse sentido, então não tenho muita coisa produzidas ainda. Conto também com a colaboração de todos, caso alguém tenha sugestões, ideias, fiquem à vontade. Então, olha só, o meu objetivo nesse trabalho é identificar de que maneira ou como, né, o campo de atuação do designer gráfico pode se aproximar de questões que são do campo social, em específico um campo relacionado às histórias em quadrinhos. Então, como histórias em quadrinhos, design gráfico e questões sociais se correlacionam por meio do trabalho do designer, em específico do designer que atua como ilustrador. Então, como que se dá isso, né? Como que a ilustração, o design social e as histórias em quadrinhos corroboram para construir um ambiente que seja um ambiente novo, que discute, que cria críticas, que pensa reflexões sobre a cultura e sobre a sociedade. E aí, então, eu fiz uma pesquisa exploratória, descritiva, para tentar demonstrar de que maneira isso acontece, e é o que eu vou fazer para vocês aqui agora, brevemente, tá bom? E para eu começar a falar sobre isso, eu vou apresentar para vocês qual é o conceito, portanto, de design social, que é onde o design gráfico se insere, né? Eu estou discutindo o termo design gráfico social. E para discutir esse termo, eu tenho que falar sobre o que é design social. E, de acordo com um autor bem conhecido do campo do design, tem o chamado Gibbon Siep, ele diz que o design social é quando há um estímulo à atividade profissional do designer, onde essa sua atividade já tem uma preocupação, uma consciência com o papel social e cidadão do designer.
O Gibbon Sipe também diz que o design social pode ser chamado de design humanista, ou design humanístico. O que seria isso? É um tipo de design que interpreta as necessidades de grupos sociais e desenvolve propostas para esses grupos sociais que sejam propostas emancipatórias, né? Na forma de materiais físicos, na forma de materiais semióticos. Portanto, essa emancipação, né, libertação, pode ser a partir de objetos que podem ser diversos, potes de barro, roupas recicladas, ajuda colaborativa entre a comunidade, ou pode ser semiótica, ou seja, o design social também se preocupa com as representações sociais, com as representações visuais, melhor dizendo, né? Como que as imagens interferem, contribuem para uma melhoria da sociedade ou trazem algum tipo de prejuízo representacional para a sociedade como um todo. Então, tudo isso está no arcabouço do design social, de acordo com o Gibbon Sipe. Portanto, o que o design social ele tem como foco, seja na cultura ou seja na sociedade? O design social se preocupa com as questões de responsabilidade social, primeira coisa seria essa, e ambiental, né, as questões de que como design, os objetos, os produtos podem danificar o meio ambiente, como esses objetos podem também melhorar, não ser tão degradativo assim do meio ambiente. Se preocupa também em fazer coisas relacionadas à educação, em direitos humanos. Se preocupa também em fazer projetos que sejam relacionados à saúde, como melhorar a saúde, a informação em relação à saúde. Trabalha com projetos que minimizam a miséria, projetos que trazem valorização da identidade cultural de um povo, de uma nação ou de uma região, um local específico. O design social, ele luta contra o racismo, os preconceitos de gênero, luta pela diversidade social de gênero, contra a homofobia, né, contra o machismo, contra o racismo e coisas derivadas. Então, tudo isso está no arcabouço do design social, e é por aí que eu vou tentar falar, mostrar para vocês como que a história em quadrinho, o design social e a ilustração podem contribuir para nessas. A primeira coisa que eu encontrei em teorias foi o termo regime escópico. Esse regime escópico, de acordo com Tourinho e Martins, eles dizem que esses regimes escópicos, eles são arenas de disputa, né? Então, disputa de poder. Então, por exemplo, as culturas que são culturas dominantes, elas lutam para subjugar essas subculturas, as culturas menores. Essas culturas menores, dentro do regime escópico, lutam para sobreviver e se destacar em meio à sociedade. Portanto, na minha procura aqui nesse trabalho, é identificar como que as histórias em quadrinhos, elas podem ajudar a vencer esses regimes escópicos, e a qual eu falei para vocês, por meio de representações gráficas e visuais nas suas histórias. Dentro desses autores que eu trabalho, estão também a ideia de visão tácita. Essa visão tácita, ela também é tratada pela Tourinho e pelo Martins, dentro dos estudos da cultura visual, né? Na cultura visual, o que seria, então, essa visão tácita para os autores? Seria quando você percebe um impedimento do indivíduo em atribuir significados que sejam particulares, singulares, né, dele mesmo, sem outra interferência, quando o sujeito não consegue inferir, por exemplo, interpretações para um objeto, não consegue interpretar um objeto de maneira autônoma, que seja a partir de uma imagem, uma cena, uma forma, mantém esse sujeito prisioneiro dos traços e das características que são óbvias desses objetos ou dessas representações, impedindo esses sujeitos de se engajarem, né, num olhar que seja mais analítico, pessoal e, acima de tudo, reflexivo. E aí, então, surge a ilustração crítica, que é uma área que eu tenho estudado nesses últimos tempos. O que seria essa ilustração crítica? A ilustração crítica é um tipo de ilustração que não tem medo, por exemplo, de transgredir práticas sociais, desrespeitar práticas sociais que sejam práticas culturais ou sociais naturalizadas ou canônicas, que são instituídas e postas como únicas, ideais e aceitáveis pela sociedade. Então, a ilustração crítica busca subverter essas representações por meio de imagens que tenham um viés mais contestativo e contra, claramente, né, as ideologias de controle que o Estado nos impõe, em certa medida.
Eu coloquei para vocês verem aqui alguns exemplos de ilustrações críticas. Uma da ilustração crítica é a do Paul Kukizinski, que vocês podem ver aí que ele faz uma crítica a esse jornalismo, que é um jornalismo sensacionalista, né, sangrento. E aqui também vocês podem perceber essa outra ilustração também do Paul Kukizinski, que trata sobre essas questões da vigilância, da falta de você ter privacidade nas redes sociais, de ser fiscalizado, monitorado, vigiado 24 horas. Então, essa é a ilustração crítica que eu busco tentar fazer uma ponte com as histórias em quadrinhos dentro da perspectiva da cultura visual. E aí, dentro da cultura visual, você tem aqui o olhar crítico, que é esse olhar que você olha para um objeto, um discurso, e você tenta criar um contra-discurso, que é o que eu tentei mostrar para vocês naquelas ilustrações iniciais. Esse contra-discurso, ele é exatamente um discurso que é contrário às questões imagéticas, que buscam, por exemplo, tutelar alguma coisa, cristalizar um objeto, umas ideias, homogeneizar os costumes e comportamentos sociais como sendo únicos e verdadeiros. O olhar crítico, ele contesta tudo isso e quer quebrar a tutela das pessoas que estão sob esse domínio das imagens. E nós podemos perceber isso em vários momentos da vida, né? Essas questões, elas estão na televisão, na mídia, na sociedade, nas relações sociais, de grupo, de escola, de trabalho, enfim. E aí, então, eu comecei a estudar essas questões e tentar encontrar isso na ilustração crítica. O que eu consegui encontrar, então, a partir desses meus trabalhos aqui? Encontrei alguns quadrinistas que trabalham com essas questões de representação, de cultura, de representação visual, social, imagética, contestativa, de povos, folclores, lendas, e uma delas que eu encontrei foi a Francélia Pereira, né, e o Tom Lima, que criaram essa graphic novel chamada Lendas Indígenas Brasileiras Habitantes de Cosmos. Nessas histórias em quadrinhos que eles criaram, o graphic novels, né, eles tratam a questão da etnia tupi-guarani, como de forma de ficção científica. O objetivo dos dois é valorizar os mitos de povos brasileiros, fortalecer a cultura dos povos originários do nosso país, etc. Um outro foi o Hugo Canuto, esse quadrinista, né? Ele criou a HQ chamada Os Contos dos Orixás, e os Contos dos Orixás nada mais é que uma tentativa de valorizar a rica cultura e mitologia, né, das religiões africanas brasileiras, em tempo, né, de intolerância religiosa que nós estamos vivendo hoje. E então ele cria, né, o interesse de jovens leitores a partir da diversidade religiosa do Brasil possui, né? Essas HQs do autor, elas mostram as aventuras desses super-heróis que para eles são os orixás, que são na verdade nossos verdadeiros heróis, segundo o autor, nas histórias dele. Ele também encontrei esse Mário César. Esse Mário César, ele desenvolveu uma história em quadrinho que volta às questões da comunidade LGBTQIA+. Ele é o autor, né, organizador da PocCon. A PocCon é uma feira LGBTQIA+, de quadrinhos e de artes gráficas voltada para essa comunidade. E ele criou essa HQ chamada Bendita Cura. Nessa HQ, ele fala sobre o engajamento das causas sociais voltadas para a comunidade LGBTQIA+. Em específico, ele fala sobre a cura gay. Ele é contra a cura gay e todos os problemas que essa questão provoca nessa comunidade, todos os problemas psicológicos, de relacionamento, etc. Aqui está alguns exemplos da capa dessa história em quadrinho. Ele já fez outros, volume 1, 2, e me parece que está no volume 3. Uma outra quadrinista que eu encontrei foi a Luísa Lemos. Ela também trata dessas questões LGBTQIA+, mas especificamente ela fala sobre os transexuais. Ela fez uma HQ independente chamada Transhistorizada, onde ela conta a sua própria história. Ela é uma mulher trans, e ela, nessas histórias ela revela os problemas que ela vive no dia a dia. Não somente ela, mas toda a comunidade de transexuais brasileiros. E aqui está algumas páginas, capa e páginas internas do trabalho dela. E o penúltimo seriam o João Pinheiro e a Silene Barbosa, né, que eles criaram essa HQ muito conhecida de todos nós, que é a Carolina, a Carolina de Jesus, que na verdade é uma escritora, né, negra brasileira, moradora de favela, e a intenção dos autores é valorizar a cultura negra, sua importância, mostrando que fora do circuito oficial, cultural, né,
tradicional, existem outras culturas que precisam ser valorizadas e que têm talentos também que precisam ser conhecidos, que no caso é a Carolina de Jesus. E o último que eu identifiquei foi a Júlia Zanoli e o Alexandre de Maio, que é o ilustrador. Eles criaram uma HQ chamada o Jabuti Resiste, que na verdade é um trabalho em parceria com Greenpeace. Essa história em quadrinho deles é uma amostra da luta e sobrevivência do povo Munduruku, que vivem à margem do rio Tapajós. Então ele conta a história, o dia a dia desse povo e a luta deles para sobreviver diante dos problemas sociais e culturais que eles enfrentam, né, todos os anos. E, como considerações finais que eu trouxe para vocês aqui, essa foi uma tentativa da minha parte de construir, né, um arcabouço exploratório e teórico de que maneira a gente pode aproximar as histórias em quadrinhos das representações de causas sociais, de lutas sociais, de valorização de culturas que são consideradas culturas menores, de valorização da singularidade das pessoas, da riqueza da diversidade que nós temos. E esses autores, cartunistas, quadrinistas e roteiristas que eu trouxe são um exemplo no Brasil de que tem pessoas que pensam isso ainda e que demonstram que a sua singularidade, né, precisa ser valorizada, né, em meio a uma grande quantidade de coisa massificada e homogeneizada que nós temos consumido. Esses são os autores que eu trabalhei para fazer essa minha apresentação. O Martins e a Tourinho, né, a Flávia Barros Neves, eu mesmo, o meu trabalho que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos. E eu agradeço a vocês pela atenção e quem quiser trocar algumas ideias, esse é o meu e-mail para todos e todas, ok? Muito obrigado. Estou à disposição. Ô Cláudio, eu agradeço e eu, como prometido, eu não interrompi. Eu achei que você já estava encaminhando para o final e acho que estava certo, tá bom? Obrigado. Eu passo a palavra agora, então, para o Lucas Fazola. Prazer revê-lo, Lucas, mesmo que desse jeito esquisito aqui, né? Mas eu passo a palavra para você agora, então, por favor. É aquele processo sempre, né? A pessoa vai clicando, demora uns 5 segundos para entrar, depois que entra, fica uns 5 segundos girando uma coisinha na tela, depois de 5 segundos girando na tela, a pessoa pergunta, vocês estão me ouvindo? Aí a gente responde que sim, né? Faz parte isso desse novo letramento. Ô Lucas, a gente não tá vendo. A gente tá te ouvindo. Agora começamos a ver. Tá ótimo. Se puder botar a tela cheia, Lucas, seria melhor, tá bom? Vou colocar aqui agora. Vou até fechar minha câmera para poder deixar ele. Ele supostamente está em tela cheia aqui para mim. Para vocês está aparecendo como? A gente está vendo, não tem problema, está um pouco pequeno, mas dá para ver, fica tranquilo. Pode começar a exposição. Beleza. Na hora que você fez a saudação, eu estava com o microfone desligado, eu não percebi. É um prazer rever você também, Paulo. Ainda que nessas circunstâncias atípicas. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Lucas Fazola Miguel. Eu sou doutorando em letras pelos estudos literários da UFJF. E eu pesquiso sobre o Marcelo Quintanilha. Eu pesquiso sobre a obra dele de 2009 a 2019. Tem um bocado de coisa, né? E nesse intuito, eu separei para trazer para a jornada um trabalho que eu tenho feito já há algum tempo, que é uma reflexão sobre o Inário Nacional, que é um dos álbuns dele que saíram naquela época que ele lançou o Talco de Vida, o Tungstênio, logo depois veio o Inário Nacional, e ele ficou um pouco ofuscado pelos demais. Os demais, eles conseguiram um retorno de mídia até um pouco maior, e de público também. Só que o Inário Nacional, ele tem algumas particularidades que me chamaram a atenção. Eu coloquei o nome da comunicação como imagens, como a imagem como metáfora para o absurdo, por algumas questões. O Inário Nacional, ele é um livro de 2016 e foi publicado pela Veneta, como as obras do Quintanilha têm sido publicadas ao longo dos últimos anos, né? E ele se trata de uma antologia de contos. Ele tem uma série de contos gráficos. Todos eles têm o mesmo eixo temático. Eles têm a violência como seu tema, como aquilo que perpassa todas as narrativas. E são diferentes violências, diferentes demonstrações de violências. Seja violência de gênero, seja violência simbólica, seja agressões sexuais e tal. Violências dos mais variados tipos. E ela é uma obra
que se pautou por um experimentalismo estético muito grande por parte do Marcelo. Ele largou aquele estilo mais linha clara que ele tinha e começou a utilizar uma arte mais sugestiva, digamos assim. Ele não tem tanto, ele tirou um pouco daquele trabalho de definição excessivo que ele sempre teve. Ele sempre foi um quadrinista muito detalhista e começou a deixar suas obras com significações mais abertas, um traço mais aberto. Eu vou colocar algumas páginas de Inário Nacional mais à frente, vocês vão poder perceber isso. O conto que eu trouxe é o que dá nome ao título, é o que dá nome ao livro, é o Inário Nacional. Ele é um conto de 22 páginas de duração e que tem umas questões muito interessantes sobre ele. Antes de eu entrar nessas questões, eu quero levar a perspectiva que me trouxe a ele, que é a questão dos corpos. Tem um filósofo francês chamado Jacques Rancière, que ele sempre postula que a chave de um texto costuma ser um corpo. Nesse intuito, ele sempre coloca que por trás de toda situação que é narrada dentro de uma obra ficcional, vai se encontrar um corpo que está fragilizado, retraído ou mesmo violado de diversas formas. Nesse sentido, a narrativa do Marcelo Quintanilha corrobora essa afirmativa dele, porque toda a narrativa de Inário Nacional se consiste nisso, em uma perspectiva corporal, uma perspectiva de violência ao corpo e de violência à dignidade da pessoa. Nesse ponto, eu queria comentar que o Quintanilha faz uso de algumas estratégias dentro da sua arte que fazem com que a gente tenha uma alteração nessa percepção entre o que é visível e o que é enunciável. A gente vai observar isso mais à frente, quando a gente for falando propriamente dito sobre a história do conto, do que o conto está trazendo. Eu coloquei aqui essa citação do Barthes, quando ele fala que a palavra e a imagem têm uma relação de complementaridade, porque, nesse caso do conto, nós temos uma busca incessante por uma dissonância entre o que é dito e o que é mostrado. Nós temos essa manipulação, igual eu coloquei no slide, da atenção do leitor, a partir de imagens que trazem informações muito distintas do que o texto está mostrando. Nós temos aí uma ideia prévia, se a gente for observar apenas os quadros, que o texto vai dissociar completamente, ele vai desvirtuar completamente. Se nós não tivéssemos essa junção, essa mescla em determinado ponto do conto, entre o que é mostrado e o que é dito, aí o conto não teria o menor sentido. Por quê? Nós temos 12 páginas, as 12 primeiras páginas das 22 que o Inário Nacional possui, elas se dispõem a mostrar um mosquito botando ovos numa lagarta. Essa lagarta está indefesa no meio da mata, e aí ela nada pode fazer para poder evitar esse ataque do mosquito. Ela não tem como evitar. E durante tudo isso, perpassa uma forte tempestade. Ela passa por aquela tempestade e pelo ataque do mosquito, parada num pedaço de madeira, num pedaço qualquer de madeira. Dessa forma, em maneira conjunta, nós temos uma sequência de falas de um narrador, que até então nós não sabemos quem é, e que fala questões muito diferentes do que a gente estaria esperando ali. Claramente não é a larva, não é a voz de uma larva, não é um animal antropomorfizado. Também não tem nada que perpasse uma relação ainda que metafórica entre o que está sendo dito ali naquele momento. Nós temos essas imagens e elas vão sendo dispostas intercalando com as caixas de texto. Nesse caso, o Quintanilha faz até pouco uso de requadros. Ele faz no máximo 2 quadros por página, quando muito, que a maior parte são quadros soltos com falas ainda mais econômicas. E isso vai deixando um tom bem vago para a história, e que na metade, quando a gente chega lá na 12ª página, as coisas começam a se destrinchar. Igual eu estava explicando no slide, nós temos uma relação de dissonância, nesse caso, entre o sintagma visual e o sintagma textual. O texto diz uma coisa, a imagem diz outra, mas isso tem um objetivo planejado de antemão. À medida que o eixo visual se distancia do eixo verbal, a narrativa progride. Eles fazem esse distanciamento por uma posterior aproximação dentro do tema. Ao final dessa relação de distanciamento e aproximação, a gente percebe que essas imagens da larva sendo atacada pelo mosquito são uma representação simbólica de um abuso infantil. Nós temos, nesse caso, uma série de representações que
tudo começa a fazer sentido. Só na metade, só na 12ª página, nós temos a presença de seres humanos, de ambientes humanos, de nada que não seja da natureza. Porque é quando o autor começa a mesclar os seus dois eixos de narrativa para poder fazer com que aquela história tenha alguma significação. É nesse momento em que a gente tem que entender essa representação que ele propõe, não como um ato de produzir uma forma visível. Ele não está querendo fazer uma forma visível por si só. Ele quer fazer uma forma equivalente para os textos, para a textualidade visual e para a textualidade verbal. Ele faz com que todo o significado da história faça sentido, com que os eixos sejam sincronizados no momento que a gente percebe que a larva é uma representação da criança indefesa, enquanto o mosquito representa o abusador, representa aquela violência, aquele ser que perpetra uma violência inenarrável com a qual ela não consegue lidar. A gente tem aí uma equiparação de sintagmas a partir da representação do trauma. Nada mais é do que um trauma. Ele está representando esse trauma através de cenas que nós, como seres humanos, acharíamos normal. Quantas vezes nós já não vimos no Discovery Channel algumas cenas que são no universo animal, que quando a gente para pensar, são cenas de violência. Um animal comendo o outro, um animal caçando o outro e às vezes perdendo. São cenas que denotam a violência, mas que, como são entre animais, não são entre seres humanos, nós naturalizamos, normalizamos. Agora, ele faz, quando a gente pega esse ato normal do mundo animal e transforma numa metáfora para uma violência tão grande quanto um ataque a uma criança, isso pega um outro sentido. Observem nessa figura. Nós temos no primeiro momento, estava molhando um pouquinho a garganta, desculpa. Nós temos aqui no primeiro momento a larva e temos os ovos dos mosquitos na larva. Ele mescla em cada página uma cena em zoom dos ovos com a ambientação do lugar. E aí ele fala, quantas vezes ele me levou? A minha escola é tão grande. Ou seja, nós já temos uma ideia do lugar, onde aquilo ocorreu. A gente consegue observar que a imagem, nesse caso, ela trabalha de forma instável. O que a gente achava que era uma coisa no momento, se torna outra. Nesse ponto, a gente pode retomar o Jacques Rancière, que eu já havia mencionado anteriormente, quando ele pontua que a imagem não atua de forma dupla. Ela não é o duplo de algo. Ela atua como um jogo, dentro de um jogo que é bem complexo, um jogo bem sofisticado, entre aquilo que é visível e o que é invisível, entre aquilo que é dito e o que é não dito. A partir do contato com o texto, tudo que a gente está vendo se ressignifica. Não é por acaso que geralmente as pessoas com as quais eu tenho convivido, que têm lido esse conto, e para quem eu apresentei o conto, sempre que leram a história, tiveram que voltar lá no começo para poder reler o texto, reler as cenas, e aí toda essa metáfora visual ficou evidente. Por quê? Porque a gente tem essa mudança Lucas, no olhar. Deixa eu aproveitar que você ficou de tela aí, você tem mais 5 minutos, tá bom? Beleza, tranquilo, eu tô me encaminhando para o final. Nesse caso, nós temos a seguinte perspectiva. A imagem que nós tínhamos de um primeiro momento, ela muda. E ela, assim como ela muda diante do nosso olhar. E aí eu retomo o Rancière novamente, quando ele pontuou que isso é uma característica das imagens. Elas podem mesmo mudar o olhar e ter mesmo a paisagem do possível quando elas não são antecipadas, seja pelos sentidos, nem antecipam os próprios efeitos que elas criam. A metáfora visual, ela está lidada, ela está explicada de acordo com o texto. Se você passar pelo texto de forma desatenta, você não vai perceber e vai apenas ver imagens de um mundo animal, por exemplo, tal como se fosse só mais um Discovery Channel. Na verdade, não é essa a proposta do Quintanilha. A proposta dele é trabalhar essa tensão emocional, trabalhar todo esse dilema pelo qual passa o personagem, de forma a similarizar os processos, a fazer com que a gente veja todo esse processo de violência dentro do mundo animal como um comparativo de como o trauma dessa criança foi tão grande que ela não encontra palavras para isso. Ela não encontra nenhum tipo de representação que não seja a metáfora para lidar com o que ela sentia. É como se ela estivesse olhando para aquele, e aí fazendo uma extrapolação, uma interpretação, é como se ela estivesse observando todas essas cenas em algum lugar, seja documentário, seja no dia a dia, e isso rememorasse ela do trauma. Nós temos essa representação verbo-visual sendo bem sucedida quando nós percebemos que o texto acaba
realizando essa sincronia junto com a imagem, de forma que nem o texto faria sentido sozinho, nem a imagem faria sentido sozinho. Nós teríamos um relato verbal de um trauma, mas não teríamos o impacto visual que esse trauma propõe. Dessa forma, o Quintanilha ele é bem econômico na representação dos corpos. Ele oculta os corpos, ele esconde os corpos ao máximo, a partir do momento em que ele não quer mostrar o corpo, e sim o efeito da violência no corpo. Eu não sei se essa parte ficou um pouco confusa, mas a ideia é, ele apresenta o mínimo dos corpos possível. Ele apresenta sempre o corpo, por exemplo, do abusador. Aparece sempre cercado de sombras, enquanto todas as demais cenas em que temos uma representação corporal são representações tristes, representações de pessoas lidando com o impacto daquela violência sem que tenha o abusador ou a vítima uma face revelada. Isso é proposital, dentro da ideia que ele propõe para a representação imagética da violência e para a contraposição entre o corpo e o texto. As palavras, nesse caso, elas não têm como assumir o local da imagem. Elas também são imagens dentro da linguagem, a gente consegue observar isso, mas nesse caso, as palavras elas estão ali de forma complementar. Elas complementam a representação visual de forma que a imagem que nós temos, a representação visual, apresenta essa reflexão da vítima, a consciência da vítima, observando e extrapolando os eventos do dia a dia para poder guiar o leitor pelo trauma, para que ela consiga externar esse trauma, para que ela consiga falar sobre ele. Seria muito difícil para ela lidar sem essa perspectiva. Olhem só nessa página, por exemplo, os exemplos. Nós temos aí cenas de lugares, a cena dos pais sabendo o que aconteceu, descobrindo o que aconteceu, e a situação do abusador. O abusador aparece sempre de baixo para cima, de cima para baixo, aliás, demonstrando essa grandiosidade da ameaça que ele representa. E aí tem a fala da vítima. Ela fala, não, mãe, não tem problema, eu deixo porque ele é meu amigo. E aí vão mostrando as falas que vão evidenciando como esse abuso ocorreu. Tudo de forma muito sofisticada e muito cuidadosa. E aí, essa ressignificação das imagens, ela nos remonta ao princípio do Derrida, da diferença. Por quê? Porque todas essas imagens só conseguem ser ressignificadas definitivamente, elas só conseguem ser interpretadas por inteiro quando a gente termina a leitura. Não na metade, não no começo. Só no final que tudo começa a fazer sentido. Esse desvelamento do trauma, essa rememoração, começa a se descamar. Ela vai saindo camada por camada, de acordo com o ritmo vacilante da própria memória da pessoa, da memória da vítima. Essa arte, então, em poucos requadros, ela atua dessa forma, potencializando toda a dramaticidade que nós temos no texto e a subjetividade que o eixo visual pode incrementar na narrativa. Seria muito fácil fazer uma narrativa sobre trauma em que você mostre de cara o que aconteceu. Seria mais explícito, mas talvez não fosse tão potente. Então, dessa maneira, é isso que eu queria comentar. Que essa arte, essa proposta artística do Quintanilha, ela tem muito sucesso ao trabalhar com o trauma, trabalhar com a memória, a partir de perspectivas bem sofisticadas e bem singelas, entrando mesmo na consciência de quem sofre o trauma, de quem sofre aquela violência, e sem que a imagem extrapole a função que ela exerce dentro do texto. Ela não se sobrepõe ao texto, nem o texto se sobrepõe à imagem. É um exercício de equilíbrio muito bem feito, muito bem dosado nessa narrativa do Quintanilha. Aqui eu tenho alguns dos textos que eu utilizei como bibliografia. E eu deixo essa citação de uma entrevista do Quintanilha para o Robson Vilauba, quando ele estava lançando o livro Inário Nacional. O Robson Vilauba, que já participou do evento, né, alguns anos atrás, quando ele fala que ninguém pode ter absolutamente nenhuma dúvida quando lê uma história. De fato, essa história acaba sem nenhum tipo de dúvida do que ela trata. O Quintanilha consegue, com sua técnica narrativa, mesclar tanto o texto quanto a imagem, produzindo um resultado que é muito maior do que a simples soma. Lucas, você passou um pouco do tempo aí já, tá? Por isso só que eu dei um corte. Sim, acabei agora. Podemos encerrar agora? Tranquilo. Tá bom, obrigado, viu? Podemos. Agradeço a atenção.
ter passado um pouquinho do tempo. Não tem problema, fica tranquilo. Então, eu passo agora a palavra para o Joaquim Girotti, que igualmente é um prazer vê-lo dentro desse novo normal aqui. A gente só conversa agora por comentário, por o e-mail, enfim. Vamos lá. Joaquim, está contigo a palavra. Oi. Oi. Alô, Paulo, tudo a bem? A tela entrou, se você puder botar a tela cheia, Joaquim. Só um segundo. Tá funcionando? Perfeito. Perfeito, e estamos ouvindo muito bem. Manda bala. Obrigado. E obrigado por dizer que é bom me ver. É bom te ver também, Paulo. Bom, vamos lá. Esse texto que eu escrevi é uma análise do Comicsgate, que é um evento que está acontecendo, né, acontecendo nos Estados Unidos, e a influência que ele teve aí no universo da produção de quadrinhos de lá, e também no Brasil. Então, quadrinhos e cultura do cancelamento, retrato da intimidação e do fracasso artístico. Muito do que eu uso vem deste livro, é uma abordagem deste autor que se chama Alexander Adams, ele é um artista e crítico cultural inglês, e ele observou o fenômeno do Comicsgate e escreveu esse livro sobre, fazendo algumas observações sobre as disputas culturais pelas quais estamos passando no universo das artes, e em particular do Comicsgate, né? Então, o Comicsgate é um evento parecido com o Gamergate, onde empresas de quadrinhos como a Marvel começaram a ser criticadas por colocar um viés progressista nos quadrinhos deles. São um movimento que surge criticando o que é visto como uma politização dos quadrinhos da Marvel. E como o Gamergate, ele foi criticado como sexista, malvado, fascista, né, pelos social justice warriors e pelas mídias que partilham dessas visões. Então a Marvel adota esses preceitos. Como é que foi, né? Ela, com um novo editor em chefe, o Axel Alonso, ela faz uma reforma radical das suas propriedades e em 2014. E aí isso muda a alteração, assim, altera o visual dos personagens mesmo, né? O tamanho dos seios diminuiu, o tipo de corpo dos personagens começou a mudar, roupas unissex, cortes de cabelo diferentes e tal. E uma explosão de personagens gays, lésbicas e bissexuais, minorias étnicas e tal. Questões políticas começam a se tornar proeminentes, né, de acordo com um viés. Esse antagonismo atinge uma espécie de clímax em 16, quando a Marvel publica uma série chamada Mockingbird, que é escrita pela Chelsea Cain, e a personagem central está usando uma camiseta que diz: pergunte-me sobre minha agenda feminista. Isso levou a uma Twitter war, né, entre o pessoal, e uma das pessoas que se destacou nisso foi o Ethan Van Sciver, que tem um site que se chama Comic Artist Pro Secrets, que era um site voltado para a discussão de técnicas de quadrinhos, mas ele acabou indo para a discussão sobre o Comicsgate. Essa é a capa da Mockingbird, que iniciou esse debate. Isso aqui é uma das histórias da Chelsea, que é a autora disso aqui, a Chelsea Cain, se chama Man-Eaters, e é uma história numa espécie de futuro distópico, no qual flutuações hormonais fazem com que garotas se transformem em gatos violentos e monstruosos quando menstruam. E aqui esse aqui nós temos um quadrinho, né, dessa série, da Man-Eaters, com as meninas ali, com as suas camisetas, com slogans como Girls Can Do Anything, Fight Like a Girl, ou Feminist as Fuck. E aqui a Chelsea Cain fala sobre como a filha dela ficou impactada e oprimida por entrar numa loja de quadrinhos e ver que os quadrinhos são muito masculinos. E ela fala, eu realmente queria que tivesse algo para ela, né, para refletir a sua raiva. Man-Eaters é uma história em quadrinhos muito engraçada, espero que seja um quadrinho empolgante, mas também é muito raivosa, porque há motivos para se ter raiva, como a gente pode ver, ela tem bastante raiva. Essa é uma edição de América, que foi publicada entre 17 e 18, Miss America, que foi reformulada pela Gabi Rivera, que está retratada ali de boné. Quem que é a América? América Chavez foi criada pelas mães dela no paralelo tópico, que é uma realidade paralela e tal. Ela absorveu poderes desse ambiente, ela foi criada pelas mães dela, por favor, notem isso, é importante, e aí as mães da América se sacrificaram para fechar um buraco negro que estava
ameaçando o universo. Então tem esse sacrifício feminino, essa coisa bem feminina, né? E aqui tem a América dançando com uma amiga para fechar uma fissura no espaço-tempo e salvando o mundo via dança, que é uma maneira bem poética de você salvar o mundo no quadrinho de super-herói. Então ela é uma alienígena que se identifica como uma feminista lésbica latina, e ela é escrita pela Gabi Rivera, que também é uma lésbica latina, que não tinha experiência em escrever história em quadrinhos antes, né, de receber a própria série, assim como a Chelsea Ken e como a Mariko Tamaki, que está fazendo She-Hulk. Aqui nós temos uma página na qual, aqui na esquerda, a América briga com a namorada dela, porque a América vai mudar de país, não, desculpa, ela vai mudar de costa, ela vai mudar de lugar no país, ela vai para longe, e a namorada não quer mudar. E daí ela se teletransporta depois de brigar. Se você não vê o problema nisso, o seu nome é Gabi Rivera. Porque se você tem o problema de se teleportar, você não deveria estar exigindo que a sua namorada se mude com você, já que você pode morar na Micronésia e você pode abrir um portal e ver a sua namorada quando você quiser. Mas eu acho que a Gabi Rivera não se dá muito ao trabalho de construir conflitos de dramas emocionais que sejam muito consistentes. E aqui ela está falando, ela está encontrando um amigo e fala, Prodigy, the holy menstruation are you doing here? Né? Então, Prodigy, você está aqui, que santa menstruação você está fazendo aqui? Ou seja, ela tem todo um léxico, né? Aqui temos uma edição do Hulk, escrito pela Tamaki, que eu mencionei, que também é uma feminista lésbica. E aqui temos Thor feminina, batendo no homem absorvente, né? Ele fala, você é o Thor, né? Que é isso, malditas feministas estão estragando tudo, ele reclama. E arranja sua própria identidade, ele diz, né? O Thor era um dos últimos caras viris que tinha. Que tipo de Thor é você? E ela responde super assertivo, o tipo que acabou de quebrar a sua mandíbula. E ela pensa, isso é para você dizer feminista como se fosse uma palavra de 4 letras, babaca, punindo ele. De certa forma, isso nivela, né, os personagens das mulheres em algumas características que são estereótipos masculinos, né, como a força física. Temos também a Kamala Khan, que é uma personagem islâmica, foi criada por uma americana convertida ao Islã, e Sana Amanat, desculpa, era uma executiva, não sei se ainda está na Marvel, também muçulmana. E temos também a Menina de Ferro, né, a Riri Williams, que foi aí uma gênia que estuda no MIT e constrói uma armadura para ela. Sensational Comics 2930 de Chef Fontana, que mostra a Mulher Maravilha defendendo uma popstar de um homem louco mansplainer. Então, a ex-estrela adolescente Esperança, né, ela está de saída para começar a turnê Hope dela, mas ela tem um stalker infeliz que está aqui vendo ela, né, no programa infantil, e aí o tutor e guarda-costas da Esperança chama a Mulher Maravilha para ser guarda-costas dela, elas acabam conseguindo prender esse maligno machista aqui, e ele está defendendo, ele quer mulheres femininas e doces, e ele também se vê que o empoderamento dela é o desempoderamento dos homens, e isso é errado, e ele é machista e misógino e malvado, e aí elas decidem que ele está fazendo mansplaining, e a nossa heroína cantora pop dá um soco na cara dele, por conta disso. Aqui ela está reclamando que ela postou uma foto no Instagram, e as pessoas estão xingando e oprimindo ela. E temos os New Warriors da Marvel, né, que são os Snowflake, Safe Space, Screen Time, Trailblazer. E Snowflake, Safe Space são aí, né, o Snowflake é aquele que fica ofendido com qualquer coisa, é o floquinho de neve, e o Safe Space é o espaço seguro que algumas universidades americanas criaram, porque o ambiente está muito opressor, e essas pessoas entram em estados de chilique quando ouvem palavras gatilho, e elas precisam de um espaço seguro onde você não vai ser oprimido por nada, talvez só por oxigênio. Então, nós já temos um time aqui de personagens, né, nessa linha. Houve críticas a Snowflake e Safe Space, porque esse pessoal nunca está feliz, não tem como. E outra coisa notável é que o Capitão América, né, que é um símbolo de vários valores dos Estados Unidos, foi transformado num nazista. Ele revelou-se que ele era membro da Hydra. Depois disso, o Mark Waid, que tem uma cartilha ideológica particularmente notória, transformou ele numa espécie de fantasia de guerreiro de justiça social, né, lutando contra um mundo pós-apocalíptico trumpista. E aqui nós temos o Donald Trump representado como MODOK, né, inclusive até isso entrou aí num dos quadrinhos. Então tudo é alegoria, né, tudo é quase que
é intercambiável, né, uma representação direta das coisas, não é mitologia, são todas alegorias, você pode até trocar, você pode ir ticando as caixinhas de quem que está lá, né, do que está demonstrado, não é mitologia que contextualiza os debates. Eu sugiro aqui um livro que mostra o Our Gods Wear Spandex, é um livro que fala sobre a mitologia nos quadrinhos, é uma maneira um pouco mais sofisticada de você abordar as coisas. Coloquei aqui um trecho de uma entrevista com Christopher Priest, ele fala que ele sempre desenhou todo tipo de personagem, escreveu, né, e aí, de repente, as editoras começaram ele sempre escreveu Deadpool, Batman e tal, as editoras passaram a oferecer para ele apenas personagens negros, e ele não quer isso, ele quer escrever o que ele quiser. Então, essas empresas começaram a tentar forçar essa exclusão, mas o público parece não estar muito interessado, né? Parece que o desafio está em se criar um personagem novo étnico que seja revigorante, que esteja integrado a esse cânone, né? Porque é uma agenda feita via entrismo, né? Essas pessoas, vários desses escritores não são do meio dos quadrinhos, aquelas escritoras em particular vieram no mercado de livros jovens, né? De young adult, por exemplo. Vários criadores, diante do Comicsgate, né, da reação dos artistas que criaram as suas próprias revistas, a gente teve algumas reações aí, e essas guerras de Twitter. Então a Sophie Campbell falou, se eu tivesse um botão mágico, eu poderia apertar ele e mataria magicamente todos os políticos republicanos, eu pressionaria ele e iria dormir. Mike McKean falou, os quadrinhos são para todos, exceto Comicsgate, eles podem morrer de câncer em lugares específicos. A Zoe Kim também fala, né, isso aqui é para todos, os valentões têm que ir embora, etc. Essa Michelle Paris também é uma autora de quadrinhos progressista, ela fala sobre o Meyer, que é um dos autores de Jawbreakers, que é um dos quadrinhos do Comicsgate, que se eu encontrasse ele, eu transformaria ele num quadraplégico. E temos aqui a Magdalene Visaggio, que é uma escritora trans, que já trabalhou para DC, e manda fuck you, fuck these assholes, fuck your bullshit, get ready for a baseball to the teeth, quer dizer que ela vai bater em todo mundo com um taco de beisebol, que ela tá muito brava. Então, essa nova audiência não se materializou, né? O Adams fez a pesquisa, as vendas caíram, né? Por exemplo, Miss Marvel lá, da Kamala Khan, que é a islâmica, caiu de 80 mil para 15 mil. E 40 dos 104 novos títulos da Marvel foram cancelados. De maneira geral, as vendas de quadrinhos estão caindo, eu coloquei aqui dados da Forbes do ano passado. Né, os quadrinhos de super-heróis, inclusive, estão sendo superados, né, por outros tipos de conteúdo, notavelmente mangás. Coloquei aqui algumas porcentagens. Então, aqui temos Comic Graphic Novels Superheroes, 10% do mercado apenas, e mangá destacando, né, juvenile fiction e outros gêneros aparecendo. Unbeatable Squirrel Girl, que é um gibi progressista, vendendo 8 mil cópias, bem ruim. Uma das razões pelas quais isso pode acontecer é porque essas empresas vivem de licenciamento cruzado, ou seja, a bilheteria mundial de um único filme de super-heróis é tão grande quanto toda a indústria de quadrinhos. Então, se o Coringa faz $1 bilhão no mundo inteiro, a indústria que vale 500 milhões já está garantida. Né? E o Alexander Adams faz algumas considerações sobre isso, né? Ele fala, você vê coisas semelhantes no teatro e na arte, né? O aspecto revelador é que você tem essas vendas caindo e lojas fechando, e isso é uma evidência tangível de falha. No mundo das belas artes, as vendas são confidenciais, mas no mundo dos quadrinhos elas são mais abertas, né? Então essa publicação está um pouco isolada, né, devido a essa manutenção de IPI, mercadorias, licenciamentos, sucesso de cinema, games, brinquedos, etc. Isso significa que os criadores, os militantes, podem assumir posições anticonsumidoras. Você consegue isso em todos os setores isolados do mercado, isso acontece em ambientes de arte subsidiada pelo dinheiro público. Então, os criadores de arte pós-moderna exibem museus vazios, e editores de quadrinhos da Marvel que não foram vendidos nas prateleiras não se importam com esse fracasso. Isso quer dizer que rejeição não leva a consequência, reflexão ou correção. Então, eles podem espancar as pessoas dizendo que eles são estúpidos ou preconceituosos demais para entender o produto. Por essa lógica, o fracasso sempre está com os consumidores. A declaração mais clara do Comicsgate sobre o que eles querem, o que eles acham os problemas, é a adoção de estilos de arte influenciados exclusivamente pela política progressista e pela inábil injeção afetada de ditas mensagens políticas nas histórias, independentemente do contexto exigir ou não, ou seja, propaganda política sem contexto, contratação de pessoas com base puramente em suas características superficiais identitárias, status demográfico, mulheres, minorias, LGBT, etc., em vez de contratação em base mérito, habilidade e afinidade com a mídia, mudança de total de personagens clássicos, né, no interesse do apaziguamento superficial, deturpando o cânone, uma atitude elitista e expurgo qualquer coisa que não seja considerada progressista, e rejeição da crítica honesta, colocada de lado, qualificada como assédio, bullying, discriminação e tal. Esses são os quadrinhos do pessoal do Comicsgate, Richard Meyer
Ethan Von Sciver e Mitch Elizabeth Britt Weiser, que são um casal. Tem outros, mas esses são alguns importantes, né? E a abordagem, de acordo com Adams, e dá para ver, foi principalmente destrutiva, né? Porque para o ativista o status quo é ativamente opressor, então ele tem que ser controlado e abolido. O público tem, de maneira geral, resistido a isso, tem acontecido em vários outros ambientes. Aqui temos alguns exemplos no cinema: Ghostbusters, Lacra Watchmen, Lovecraft, Lovecraft Country e Star Wars. E aqui temos reação no Brasil, né, no qual essa disputa também acontece. Então, uma matéria da UOL sobre direita versus esquerda, a política também dividindo os quadrinistas. Felipe Fogosi foi bastante hostilizado pelas posições dele, então tem aqui o cara falando para ele pegar a gripe, ir para o inferno, se matar. Alan Goldman perdeu o trabalho porque se manifestou em mídia social. Felipe Fogosi está explicando aqui que a Comic Con teve que disponibilizar segurança para ele devido às ameaças. Joe Bennett foi cancelado e Luciano Cunha também teve os desenhos aí, vários quadrinistas que acho que não circulam muito, acabaram fazendo desenhos dele sendo agredido para comentar as posições políticas dele. De maneira geral, isso acontece, tem várias razões que eu tento expor no texto. Ô, Joaquim, só para dizer, já passamos de 15 minutos. Opa, então... Só melhor para você se encaminhar para os finalmente aí. Não, sem problema. Existem estudos sobre isso, né? O Alexander Adams desenvolve muito por que isso está acontecendo. Existe uma tradição de análise de decadência cultural, de como que nós estamos tendo essas influências nesses debates culturais. Eu recomendo alguns livros no final, mas o fato é que estamos no meio dessa grande discussão. Eu coloquei umas recomendações bibliográficas só para fechar. Então, essa dialética identitária leva à tribalização, né, e a criação de segmentos cada vez mais certamente definidos de minorias ofendidas. Isso, tribalização por si leva a conflitos, e nós estamos no meio desse processo, está longe de acabar. Eu vou parar aqui porque o tempo já deu. Obrigado, Joaquim, pela exposição e compreensão do tempo aí. Mas faz parte do gênero congresso acadêmico. Eu passo agora para o Rosinaldo, então, e para a Suelen. Rosinaldo, também é um prazer revê-lo, mais uma vez, mesmo que desse jeito esquisito aqui, né? Mas, enfim, vá lá. Não sei aí quem que vai botar a tela, mas fiquem à vontade. Tá certo, enquanto eu vou fazendo aqui algumas preliminares, a Suelen vai ajustando a apresentação lá. Também é um prazer participar desse espaço aqui, acho que reflete também um momento de resistência, de continuar pesquisando essas temáticas relacionadas aos quadrinhos e também ocupar, né, um espaço na realização dessas ciberjornadas nessa conjuntura que a gente está enfrentando. Então, acho que duplamente resistente a gente se mantém aí no nosso desafio dentro desse universo das pesquisas em quadrinhos. Bom, então eu vou só fazer uma breve contextualização do trabalho, porque ele se concretiza como, né, um trabalho de pesquisa do mestrado da Suelen, mas a gente tem aí uma afinidade muito grande em relação à temática. De uma certa forma, foi também um tema que eu trabalhei quando da realização do meu mestrado, então tem um diálogo bastante interessante aí entre um pouco a minha trajetória de pesquisa e a da Suelen. Tá? Eu sou Rosinaldo Miani, sou professor da Universidade Estadual de Londrina e tenho acompanhado desde o início todo esse desafio aí enfrentado pelos colegas, né, por Paulo, Valdomiro, Nobu, Roberto, Elísio, né, tantas pessoas que participaram e participam ainda dessa grande iniciativa do evento e das atividades que o Observatório desenvolve. Então, a proposta é falar um pouco o meu lugar nesse grande universo dos estudos do humor gráfico é fundamentalmente trabalhando com charges. Não tenho grandes inserções no debate da história em quadrinhos e toda a sua pluralidade, que é uma coisa maravilhosa, fantástica. Sou leitor de algumas obras, de alguns autores, mas não tenho essa erudição que a grande maioria
de outros pesquisadores que apresentam aqui tem nesse universo específico das histórias em quadrinhos e tal. Então, a minha entrada é pelo viés da charge e também um contexto social bastante específico, que é a utilização da charge como uma estratégia comunicativa no contexto das lutas sociais, das organizações sociais, políticas que se constituem e se constituíram ao longo do tempo. Então, o propósito desse trabalho é pensar um pouco como esse humor gráfico se constituiu como uma estratégia no contexto do novo sindicalismo, então um momento importante de organização política do movimento sindical no Brasil, que se constituiu ali entre o final da década de 70 e início da década de 90, e como esse novo sindicalismo se apropriou das charges para promover a reflexão sobre a conjuntura política. Pode passar, Suelen. Então, isso, né? No artigo, né, na reflexão, a gente fala um pouco do novo sindicalismo, que é justamente esse momento de emergência de um movimento sindical combativo, fomentando uma resistência ao processo social que vivíamos à época de ditadura civil-militar, claro, num momento de abertura, mas ainda, né, dentro de uma sociedade ditatorial, e o movimento sindical se desenvolve como uma expressão política de luta e de resistência contra aquilo que ainda se estabelecia na sociedade brasileira, na lógica de uma sociedade ditatorial. E como desdobramento das suas reconstruções como organização social e política, a comunicação foi algo absolutamente fundamental e mereceu um destaque, importância muito grande. E a produção comunicativa se valeu de várias estratégias. E uma delas, que é aquela que a gente dá aqui o nosso enfoque, que é a utilização da charge. E particularmente para esse... Pode seguir, Sueli. E particularmente para esse momento, a gente quis mostrar que assim, isso esteve presente lá nos estudos que eu desenvolvi na época do mestrado, e a Suelen, de uma maneira pontual, trouxe para a perspectiva do trabalho que ela desenvolveu também, verificar como que alguns temas importantes da conjuntura da época foram retratados por meio das charges. Então, temas como a própria luta pelo fim do regime militar, a defesa pelas diretas já e o que isso representou naquele contexto da sociedade da época, algumas bandeiras que foram muito disseminadas pelo movimento sindical, como o não pagamento da dívida externa, o debate do Fora FMI, depois já num período de sociedade democratizada, né, assim, oficialmente já tendo tido terminado a ditadura civil-militar, a organização e a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte que apontou a construção de uma nova Constituição no Brasil, e o que esse processo todo resultou num momento importante da vida política do nosso país, que foi a realização das eleições presidenciais em 89, como uma eleição que ocorreu quase 30 anos desde a última eleição ocorrida no Brasil. Então, um pouco esses temas foram temas que a gente procurou verificar como o movimento sindical, por meio da sua imprensa e particularmente da charge, retratou. E aí eu passo a bola para a Suelen para ela poder mostrar um pouco algumas dessas charges que ela explorou no trabalho e falar muito rapidamente, pelo tempo que a gente tem, de como essas charges se representaram e representaram esses temas. Suelen, não estamos ouvindo, tem que abrir. Uhum. Suelen, seu áudio, se você puder abrir para a gente ouvir. Desculpa. Um pouquinho. Estamos ouvindo muito bem. Tá, então vai lá. Só um minutinho, desculpem. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Suelen, sou formada em Relações Públicas, sou mestre em Comunicação Visual
Atualmente sou docente de Relações Públicas na Universidade Estadual de Londrina, e vou dar continuidade, então, à apresentação. Retomando, agora a gente vai partir para a análise das charges produzidas pela imprensa sindical relacionadas a essa conjuntura política, como o Rosinaldo já comentou com vocês. A primeira imagem que nós selecionamos para analisar aqui foi elaborada pelo Luiz G., saiu no Tribuna Metalúrgica em dezembro de 1979, e essa charge traz a representação de um personagem que aparentemente levou uma surra. Então, ele está com suas roupas rasgadas, está com seus olhos roxos e está precisando do auxílio de uma muleta para conseguir se manter em pé. E como se não bastasse toda essa situação deplorável desse sujeito, a gente ainda tem a presença de uma bola de ferro amarrando ele pelos pés. Podemos ver também anos 70 em sua camisa, e isso faz uma referência clara aos anos de obscurantismo político, é uma crítica dada e aberta à ditadura civil-militar por literalmente ter acabado com a década de 70, através da promoção da violência de uma forma exacerbada, tentando, então, aplicar um modelo de desenvolvimento econômico e social muito ineficiente, colocando o país em uma política de recessão, causando, então, graves problemas. A segunda imagem que nós selecionamos é do Bira, saiu no Sim de Luta, de 1984, e nós temos, então, a representação de uma manifestação que parece ter tomado conta de toda a cidade. Então, a gente tem desde idosos a crianças, jovens, casais participando dessa manifestação, todos alegres, a gente pode ver aqui pelas expressões desses personagens centrais. Temos a presença do Chico Ácido, que é um importante personagem elaborado pelo Sim de Luta para poder representar a categoria dos químicos, e o Sim de Luta já expressava essa luta pelo fim do regime civil-militar, se ocupava de fazer críticas constantes em seus boletins, de alertar a população, a categoria, sobre o que estava acontecendo no cenário nacional e a importância de se lutar pelas diretas já. Era um compromisso, de fato, do Sindicato dos Químicos, a luta pelo fim da ditadura, a defesa das diretas já, das eleições presidenciais, né? E não parava por aí. Ele também desenvolvia o sindicato, passeatas, comícios e manifestações. Não se ocupava apenas das demandas trabalhistas. E juntamente com essa charge, a gente também tem um convite que o sindicato fez a uma manifestação que aconteceria na Praça da Sé, que levaria, então, até o Vale do Anhangabaú, onde aconteceria um comício. A mensagem principal dessa charge é demonstrar a importância dos trabalhadores, da participação deles nesse processo de luta que exigiria, então, as eleições nesse período. A terceira imagem selecionada é do Sim de Luta também do Bira, de 1984, e é uma representação de um dos problemas econômicos mais sérios dessa década, que foi justamente a dívida externa, como o Rosinaldo já comentou rapidamente com vocês. E nessa imagem a gente pode ver, então, uma luta, uma representação de uma divisão de lados, uma divisão de interesses. De um lado, os trabalhadores unidos, né? A gente tem aqui também a presença da CUT, a gente tem a presença do ex-presidente Lula, e representado por faixas como Governo dos Trabalhadores, Não Pagamento da Dívida Externa e Fora FMI. Esses trabalhadores estão correndo atrás, tentando colocar para correr dois monstros. E esses monstros que estão aqui desse lado, eles nada mais são do que os organismos internacionais, os representantes da própria burguesia internacional. E a gente pode notar também que tem uma influência clara dos Estados Unidos da América, por conta do símbolo dos Estados Unidos, que é, sim, a águia. Ela está aqui atrás dos monstros, né, fumando um cachimbo. Temos também a representação da bandeira dos Estados Unidos na centopeia. E o objetivo da imagem era demonstrar a importância dos trabalhadores se unirem para exigir o não pagamento da dívida externa e também o rompimento com a FMI, para que dessa forma, então, a classe trabalhadora parasse de sofrer com as consequências desse imperialismo dos Estados Unidos. A década de 80, ela ficou conhecida como a década perdida exatamente por essa situação da crise da dívida externa. Então, a crise da dívida externa, só contextualizando um pouquinho, teve início com a crise do petróleo, em 73, teve um aumento dos valores dos produtos, de forma que os lucros ficavam apenas com os produtores de petróleo, né, com os países produtores desse produto. E esses produtores depositavam dinheiro em bancos ocidentais, bancos que eram fonte de empréstimos justamente para países em desenvolvimento. E com intenções totalmente nocivas,
maléficas, esses bancos depositavam, emprestavam dinheiro para países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, o caso do México, sem garantias, né, a perder de vista, como se diz. E o Brasil, por sua vez, passava por um regime civil-militar, um governo ditador, gastava de forma abusiva, sem prestar contas de todo esse dinheiro que foi emprestado, e a crise do petróleo se concretizando em países desenvolvidos, né, colocando o mundo capitalista em um processo de recessão muito grande, fez com que esses países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, deixassem de consumir de países em desenvolvimento, ocasionando, então, uma grande crise econômica e uma impossibilidade de países como o Brasil quitarem as suas dívidas, que eram já astronômicas, por conta desse regime militar. A situação, então, foi se agravando, se tornou insolucionável, e depois de um tempo o Brasil precisou assinar um acordo com a FMI que permitiria a rolagem dessa dívida com os bancos. Futuramente a gente teria uma estabilização... Rosinaldo, vocês têm mais 2 minutos, tá? Desculpa fazer o papel do chato aqui, tá? Tudo bem, só já vou correr aqui com a apresentação, então. Se tornou uma situação insolucionável, o Brasil precisou assinar esse acordo com a FMI para permitir a rolagem da dívida, a gente teria uma estabilização disso, mas por hora a gente teve um grande mal-estar da economia. O papel do sindicato foi esse, de colocar as pessoas dispostas a irem às ruas, exigindo não pagamento dessa dívida, assim como tinha acontecido no México, e no caso do México, isso foi totalmente... assim, positivo, né, porque eles conseguiram o não pagamento. A gente também exigiu o rompimento com organismos internacionais, como a FMI, para que o Brasil deixasse esse período de recessão econômica. Concluindo, a utilização das charges, dos cartoons, das tiras chárgicas pela imprensa sindical representa uma das principais estratégias comunicativas dos sindicatos que são oriundos do novo sindicalismo, se não a principal estratégia comunicativa, e a gente pode afirmar que os principais temas da conjuntura política nacional, como a questão da dívida externa, estiveram sim presentes nos jornais elaborados por essa imprensa sindical, nos boletins. Todas as charges foram retratadas com muita ludicidade, humor, criticidade, por meio das modalidades do humor gráfico. Claro que também a gente tem que fazer uma ressalva, problematizar a questão dessa ludicidade, porque muitas dessas imagens só nos trazem alguns questionamentos e nos deixam meio, assim, estarrecidos com a situação que o país enfrenta e enfrentou naquele período. E essas charges também proporcionam uma aproximação do trabalhador com o próprio sindicato, pauta tudo de uma maneira muito crítica, né, principalmente os temas da conjuntura política, que sim é o nosso foco do trabalho hoje, e a utilização do humor gráfico contribui para promover também uma alta representação dessa luta sindical em tempos de transição de um regime ditatorial. E acredito que a contribuição do trabalho esteja justamente em retomar essa história do nosso país, a história do movimento sindical, trazendo à tona os importantes marcos de uma trajetória de luta, com um grande foco, então, para o humor gráfico. É basicamente isso, e muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa correr aí, então. Não, a gente que agradece, foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Rosinaldo, eu passo agora a bola para você. Eu vou pedir só, assim, eu vou dar algumas sugestões, né? A mínima experiência que a gente acabou construindo nesses meses de pandemia. Então, assim, acho que é interessante que todos participem. Então, Rosinaldo, eu deixo o debate com você, peço que você incorpore as suas perguntas, o jeito que você quiser conduzir, e que você incorpore também as perguntas do chat, pode ser? Você lê, você incorpora, já tem algumas que foram feitas aí para encaminhar para as pessoas. Segunda sugestão que eu daria para quem está participando, nas perguntas do chat, na verdade já está sendo feito assim, que as perguntas sejam direcionadas para a pessoa de direito, né, e com uma interrogação no fim. O que eu estou querendo dizer? Para não acontecer aquela coisa assim, gostaria de saber da mesa o que vocês acham de Watchmen. Pronto, a gente fica aqui até 3 da madrugada conversando sobre o Watchmen para todos respondendo. Então, assim, eu queria saber do Lucas Fazola, especificamente, do Quintanilha, interrogação, a gente sabe, e assim a gente consegue otimizar a rodada de perguntas, enfim, tá bom?
E só uma curiosidade, não tem nada a ver. Uma das pessoas que está participando aqui é uma pessoa que está abraçando um Chewbacca, e eu queria dizer que é a melhor das fotos dessa sessão, ok? É uma das pessoas que está aqui no mundo virtual, é uma pessoa abraçando o Chewbacca. Ou ela já saiu da sessão. Mas estava ótima aquela foto. Desculpa a brincadeira, mas eu não resisti. Rosinaldo, por favor. Até que horas a gente tem a sessão aqui? Porque a gente inventou, meio assim, em cima da hora, a gente fazer um encerramento às 6h30. A gente vai convidar todos para esse encerramento, em que será feito um encerramento e um coffee break, uma confraternização, em que todos nós levaremos os nossos cafés e os nossos alimentos para nós comermos um coffee break, né? E aí a pauta é livre para conversar das 6h30 até 3 da madrugada sobre o ótimo, sei lá, o que vocês quiserem. Então a gente precisa terminar antes disso, Rosinaldo. Imagino eu, umas 6h10, 6h15, acho que estaria de bom tamanho. Tá bom? Tá ok. Até para poder estabelecer um pouco essa dinâmica. Então, assim, eu também fiz aqui a identificação de algumas questões. Eu talvez pensei em alguma coisa do tipo, eu tentar fazer aqui essa retomada, fazer o registro das questões apresentadas no chat, acrescentar algumas outras questões que eu fui apontando aqui também para cada autor, e depois a gente faz ali uma rodada que vai, se eu ocupar aqui uns 10 minutos fazendo esse relato, para chegar a umas 6h10, coisa de 5, 7 minutos para cada autor comentar as questões apresentadas. Pode ser? Aí a gente tentar garantir que todos possam comentar, pelo menos minimamente, organizar aí a forma de lidar com as questões que foram apresentadas, tá? Então, acho que é um pouco isso, a gente tenta garantir aí a dinâmica para esse momento. Então, assim, eu vou fazer a leitura aqui de uma das questões que foi apresentado para o Cláudio, então tentar recuperar a partir das apresentações, que foi como as questões foram aparecendo aqui no chat. Para o Cláudio, tem uma pergunta do Arcano, né? O caso dos quadrinhos de Carolina de Jesus não pode estar repetindo o efeito galiano, em que se interessa por uma autora negra em termos mercadológicos, para depois esquecê-la? Isso não pode estar acontecendo com as pautas negras e LGBTQ+. Então, uma questão que foi registrada aqui, eu só fiz a leitura para poder formalizar aqui. E para o Cláudio, eu também tinha aqui uma questão que, assim, assim, o próprio título da comunicação fazia menção à ideia do design gráfico social, e isso foi muito, assim, me causou muita expectativa, muita curiosidade para poder estabelecer um pouco isso, né? E aí, assim, acho que eu queria que fizesse uma demarcação um pouco mais precisa dessa relação entre, né, o design social e como ele se materializa nessas HQs mostradas. Porque, assim, o fato de que elas são voltadas para temáticas sociais, ambientais, assim, não me parece que é exatamente isso que estabelece essa conexão com a ideia do design gráfico social. Então, explorar um pouco essa ideia, tá? Então, para o Cláudio, foi isso aqui, acho que eu não perdi nenhuma outra que tenha sido formulada para ele. Depois, se no debate a gente tiver tempo e aparecer alguma questão, a gente coloca aqui. Para o Lucas também foi apresentada uma questão aqui do Arcano, né, que é a seguinte, ó, esse tema é uma coisa que me interessa, né, ele já remarca isso e aí pergunta. Né, Lucas, espera aí só um minuto, Rosinaldo. Lucas, eu posso pedir para você fechar o seu áudio por enquanto? E o Cláudio também. Por favor, alguém abriu o áudio aí, vazou alguma coisa aqui e interrompeu a qualidade do som. Só na hora que você for responder, Lucas, aí você abre, pode ser? Obrigado, viu? Desculpa, Rosinaldo. Tá, imagina. Então, assim, a formulação da questão está bem assim. Quais os limites que você vê entre denúncia e exposição das vítimas de abuso? O quando expor e o quanto manter em sigilo em termos visuais? E também para o Lucas, queria problematizar um pouco a partir do próprio tema também, é que a gente não teve acesso
assim, ao resumo mais ampliado, ou mesmo ao trabalho, né? As apresentações, elas dão uma dimensão de trabalhos muito extensos, né? Com muito acúmulo, com muita informação, e o espaço que a gente teve de contato foi a apresentação. Então, antes disso, o que a gente tinha é aquele resumo básico, e ali estava sugerindo que você iria fazer, analisar, deixa eu até retomar aqui a própria formulação do resumo, analisar representações da violência presente nas diferentes instâncias da sociedade brasileira contemporânea. E nesse sentido, se a partir das histórias que você trouxe e apresentou, né, do Inário, é possível associar essas violências com processos sociais concretos. Elas dão dimensão de situações mais envolvendo animais, né, insetos, seres, né, assim, não seres humanos. Como esse tipo de reflexão poderia, como você fala de representações da violência na sociedade brasileira contemporânea, associar isso com processos sociais concretos, como e no que se poderia explorar isso. Para o Joaquim, foram apresentadas aqui duas questões. Então, a primeira delas, você acha que esse movimento, né, para o Joaquim, é apenas um impacto político interno ou é fruto também dos abusos feitos por pessoas dentro da indústria dos quadrinhos, como Brian Wood, acusado, Warren Ellis, condenado, e Gerard Jones, condenado por posse de vídeos de pedofilia? Será que é tribalismo ou impacto de abusos trabalhistas acumulados? E aí depois faz uma reformulação, que não se trata de trabalhistas, mas criados por profissionais dos quadrinhos por meio de suas posições. Então, isso está registrado no chat, né? Então estou só recolocando aqui para vocês. E o Selby também traz uma pergunta. O Alexander Adams é um artista e crítico de arte com produção de artigos há um bom tempo. No caso dos quadrinhos, ele vê o fenômeno do entrismo como recente, ou ele possui uma tese com alguma origem mais antiga ou com exemplos passados, né? Então, aí duas questões que vieram do chat. E aí, assim, da minha parte, pensando que eu tenho um vínculo no ambiente do humor gráfico, tratando fundamentalmente de charge, que compõe um universo, e particularmente charge no contexto da imprensa sindical, é um universo essencialmente político. Pensando os quadrinhos, né, também, e talvez predominantemente no universo do entretenimento, como que assim, a problematização ou a própria tese apresentada pelo Cirne, do que os quadrinhos não são inocentes. Então, assim, como não perder de vista essa perspectiva para fazer um debate como esse que você traz aqui a partir desse conjunto tão grande e que, além do que você apresentou, ainda outras tantas coisas que você refletiu, analisou, teve que pular aí quase, assim, sei lá, mais de uma dezena de slides de outras informações que iriam dar ainda mais elementos para a sua apresentação. Então, como que essa questão pode aí ressoar para você? E para a Suelen, né, que também, de alguma forma, eu tenho participação nisso, tem aqui uma observação de que na figura 1 o personagem ainda está com uma roupa meio medieval, de bobo de corte. Então, se isso foi percebido, ou se de alguma forma isso aparece como um elemento para ser comentado. Também, quando se fala em humor gráfico, não se pensa em humor como algo para apenas rir, correto? Esse humor pode ser crítico, ácido, irreverente. Então, uma problematização em relação à questão do humor. E Sueli, o que você acha que fez o sindicalismo e a esquerda, de modo geral, abandonar as mídias alternativas, sobretudo os quadrinhos? Eu acho que, enquanto eu fui falando, houve aqui algumas outras comentários, mas eu não creio que tenha sido perguntas, né? Foi só trazer para a sequência aqui do chat as questões que já foram apresentadas anteriormente, tá? Então,
esse é um pouco o conjunto né, de questões já apresentados, que são aí, né, colocados para dar seguimento nesse debate. E aí, então, um pouco dentro daquela, né, daquela tentativa de organização do nosso tempo, devolver aí a fala para os apresentadores, tentando entre 5 e 7 minutos o Arcano está dizendo aqui que eu não vi uma pergunta dele. Eu registrei uma pergunta sua em cada uma das questões e fiz o registro. Foi alguma delas que eu perdi? Eu penso que não. Se foi essa que foi recolocada aqui, eu fiz a leitura exatamente como isso. No final tem aqui, será que o tribalismo ou o impacto de abusos trabalhistas acumulados? Não, foi feita a leitura, sim. De qualquer forma, não, penso que isso que está sendo colocado aqui no chat foi anunciado. Rosinaldo, acho que é uma pergunta para a Suelen, que ele colocou agora, né? Não, mas eu tinha lido essa. Foi lida, né? Essa para a Suelen foi lida, a última, sobre o abandono das mídias alternativas, sobretudo os quadrinhos. Sim. Foi a última questão. Então, penso que eu fui acompanhando aqui e não ficou nenhuma delas. Vamos devolver a fala para os apresentadores, e se aí ficar ainda alguma questão que tenha sido apresentada ou que apareça posteriormente a essas falas, se a gente ainda tiver algum tempo, a gente, obviamente, vai dar toda a atenção e a tentativa de dialogar em relação a isso. Tá bom? Então vamos lá, entre 5, 6, 7 minutos, tentem comentar um pouco dessas questões apresentadas. Aí poderíamos começar pela mesma ordem, o Cláudio, e depois a gente segue com os demais apresentadores. Olá. Então vamos lá, tentar responder aí ao Arcano, né? A pergunta do Arcano é uma pergunta bem complexa, difícil de se responder, né? Cheias de discussões infindáveis, nunca se chega a um consenso sobre isso. Vou dar aqui, então, assim, a minha opinião particular sobre isso, tá, Arcano? Não quer dizer que toda a comunidade, as pessoas que adotam esse tipo de linguagem, comunguem comigo. Eu acho essa questão identitária extremamente peculiar e argilosa. Eu não gosto muito do termo identidade, é um termo extremamente complexo, né? Porque a gente percebe que toda vez que a gente tenta criar identidades, na verdade, a gente está criando caixinhas, são caixas de onde as pessoas se encaixam, né? Elas ficam presas aos seus redutos, aos seus feudos, e a própria autora tem estou tentando lembrar, a Sueli Ronick, eu acho que é e o Guattari, não, e o Deleuze, eles têm um livro chamado Cartografia do Desejo. Nesse livro Cartografia do Desejo, eles falam sobre isso. A identidade, a cultura que se tornam caixinhas, né? Quando as pessoas adotam uma identidade para ser valorizada por as pessoas esquecem delas mesmas. Elas passam a ser a segunda questão e não a primeira. A primeira passa a ser a identidade, e a gente passa a consumir tudo que aquela nossa identidade deseja e queira se representar por ela. Né? Então, assim, existe sempre em torno da identidade a construção de mercadorias. E essas histórias em quadrinhos, elas acabam também sendo, de certa forma, mercadorias para consumo das pessoas que gostam desse tipo de quadrinho e de pessoas que se sentem representadas por esse tipo de quadrinho, né? O consumo, ele é quase que inevitável na sociedade capitalista. Tudo vira consumo, tudo vira mercadoria. Se você for pensar ao seu redor, né, o que não é de fato consumo, o que não é mercadoria? Então, eu vejo que isso é real, que a luta negra da comunidade LGBTQIA+, do feminismo, tudo isso se tornou mercadoria. Não há como negar isso, né? O que eu ponho aqui em questão é justamente, assim, qual é o benefício que essa mercadoria também traz para as pessoas? Então, tudo que é comercializado se torna público. Se é público, é publicizado. E o publicizado, para ser consumido, ele acaba gerando essa ideia do conhecimento do grande público. As pessoas passam a conhecer mais aquelas questões que não era do conhecimento delas, não era do universo delas. De certa forma, isso tem algum benefício, que é trazer público aquilo que era desconhecido.
e ajuda, de certa forma, a normalizar as questões, né? Quanto mais a gente vê questões LGBTQIA+, questões feministas de negros e de culturas que são subvalorizadas, eu acho que as pessoas vão cada vez mais se familiarizando aquilo e se identificando. Então, existe o lado bom também da mercadoria, não é só o mercadológico, né? Existe também o representativo que vem junto com isso. E uma coisa que eu acho muito importante nessas questões que você colocou é justamente isso, porque quando eu, por exemplo, conheci a história da Carolina, que eu não conhecia, fui conhecer nesse ano, ou finalzinho do ano passado, eu não conhecia que ela essa escritora, né? Não conhecia a obra Quarto de Despejo dela, que é uma obra muito interessante, produzida por ela. Então, de certa forma, isso para mim foi bom, né? Talvez a minha pesquisa seja esse momento atual, esse princípio de tudo. Questões, dúvidas, reflexões e críticas virão posteriormente. Mas o meu interesse agora inicial é identificar quem são as pessoas que pensam sobre isso no Brasil dentro das histórias em quadrinhos. E uma coisa também que é importante se frisar quando se fala nas questões que são de gênero e de cultura e de representação é o tipo de conteúdo que é dado por esses trabalhos, né? Então, a depender do que é abordado, a gente percebe se aquilo lá só tem um fim mercadológico. E se você percebe que existe uma causa, um pensamento realmente que é humanitário, que você percebe que tenta mostrar para as pessoas as dificuldades dessa população e como elas vivem de fato, eu acho que isso também não é tão mercadológico assim, ao ponto de ser pejorativo, né? Porque parece que tudo que é mercadológico, que trata dessas questões, é pejorativas. Então, assim, não vejo tanto problema assim nessa questão, não, se você saber tratar o conteúdo de forma adequada e ética, né, com esse grupo de pessoas. E sobre a questão do Rosinaldo, né, do design gráfico social nas histórias e quadrinhos, é porque realmente foi muito pouco tempo e eu coloquei bastante coisa para falar e a gente não consegue deixar claro, às vezes, que a gente pensa. Mas o design gráfico social, ele tem duas vertentes. É a vertente do objeto, né, que são voltados para utensílios para a comunidade que são de baixa renda, e o design gráfico social também pensa essa questão da representação, do como as imagens intervêm, como as imagens constroem universos, como que as imagens, elas escondem outros universos. Então, isso também é questão social, né? Como que é a sociedade representada. Então, a minha tentativa foi fazer um recorte dentro dessa perspectiva do design social, que é de falar de representações visuais. Então, a famosa família de margarina é uma crítica que o design social faz, né? Por que só as famílias brancas são representadas nas propagandas de margarina e nas suas próprias embalagens? Porque não existe o negro, não existe os gays nessas embalagens. Então, essa é uma crítica antiga, e faz parte do design social. E aí eu tentei, através dessas histórias em quadrinhos, mostrar que existem outras representações, por exemplo, de religião, né, além da religião católica, existe também o candomblé e os orixás. Tentei mostrar que existe também essas comunidades tapajós, que estão à beira dos rios, os ribeirinhos, né, e que ninguém conhece muito as suas comunidades, da sua história, da sua riqueza cultural. Então, isso é a vertente social na questão representativa do design gráfico social. E aí, é nesse sentido que eu consegui encontrar um link de discussão. Tá ótimo, tá? Acho que, pelo menos por esse primeiro momento aí de diálogo, acho que tá bem, né, tá bem contemplado. Valeu, obrigado. Vamos seguir com os outros assim, autores fazendo comentário das questões, e se a gente ao final tiver tempo e aparecer alguma outra questão aí que a gente consiga ainda dar conta, então segue lá com o Lucas. Todo mundo me ouvindo bem? Muito bem, Lucas, muito bem, sim. Beleza. Rosinaldo, respondendo antes a sua pergunta, porque ela não estava aqui escrita, você perguntou sobre movimentos sociais e demandas sociais dentro dessa representação da violência, certo? Nesse sentido, o Inário Nacional... Pode falar. Sim, o correspondente em processos sociais concretos a partir daquilo que você traz, né, de um ambiente que nos quadrinhos não é, né? Animais e tal, então é nesse sentido. Então, nesse sentido, eu fiz um recorte para trazer justamente o Inário Nacional. Dentro do texto completo que eu tinha antes do evento, antes da gente estudar que seria um resumo expandido e tal, eu também analisei outros 2 contos do livro. Um deles
retrata um episódio de violência contra a mulher, de violência tanto no aspecto do assédio, daquele assédio que não tem a violência física empregada, mas em que o homem exerce aquela influência sobre a mulher, em que ele manipula a mulher para que ela se violente, de certa forma, simbolicamente, dentro da sua vida, e ceda em questões que ela não deveria ceder, e se contente com coisas que ela não deveria se contentar, justamente por conta da pressão psicológica e da força que o homem exerce sobre a mulher numa relação que seria tóxica. Ele tem uma representação de um relacionamento tóxico. E um outro exemplo, no conto chamado Pai Doce, se eu não me engano, o primeiro conto chama Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu acho que é esse o nome, porque o nome é bem longo, sabe? Eu não sei se chega até o Senhor é convosco. O terceiro conto vem o Inário Nacional logo depois desse primeiro, e temos lá no final o Pai Doce. Pai Doce é um conto que ele fala sobre duas demandas de violência da sociedade. Ele fala tanto sobre a violência simbólica, quanto ele fala sobre a violência contra a mulher e a violência física. O Pai Doce narra a história de um trocador de ônibus, um motorista de ônibus, o Seu Menezes, que ele é alcoólatra e tudo mais, e dentro da cabeça dele a gente vai tendo acesso às memórias dele, aos pensamentos dele, aos sonhos dele. Ele passou por um acidente, e nesse acidente você começa a perceber, pegar flashes, fragmentos da vida dele. Em determinado momento, até separei aqui, na página 116, enquanto agride a mulher, não sei se vai ficar visível para vocês. Tá dando para visualizar? Até dá, vamos dizer assim. Até dá um pouco. É meio difícil de mostrar, mas é que essa página eu não escaneei. Agora, nesse ponto, ele vira e fala, ele tá batendo na esposa e falando, mas aqui em casa não, tá sabendo? Aqui em casa o branco sou eu. Ele reforça essa violência racial que ele sofre, de forma assim, é uma violência simbólica, né? Faz com que ele assuma, ele não consiga racionalizar a violência que ele sofre, e ele acaba querendo assumir o papel de quem perpetra essa violência. Ele quer ser o branco. Ele não quer a igualdade, ele quer ser o branco, ele quer reproduzir aquela desigualdade que ele sofre. E logo em seguida, como consequência disso, como essa atitude dele se desenrola? Se desenrola nele agredindo a esposa. Ele se tornando um homem violento. Ao internalizar uma dor e não saber lidar com aquela dor, isso vai desembocando em várias consequências. Então, o Inário Nacional, ele apresenta diferentes facetas da violência na sociedade. Quando a gente precisa fazer um recorte, a mais simbólica, digamos assim, seria o ponto que eu trouxe para analisar no trabalho mesmo. Só que todos os demais, eles versam sobre diferentes pontos da sociedade. Tem também um exemplo de um dos contos em que é um taxista assediando uma passageira, e aí sempre naquela desculpinha, é um cara mais velho, aí vem com aquela desculpinha, ele, desculpa, tá, é só uma brincadeira. A gente depois que fica velho vai ficando meio bobo. O Quintanilha até grifa o meio bobo para poder evidenciar isso. É sempre aquela desculpinha, é só uma brincadeira, é bobeira, quando muitas vezes é uma violência, e isso silencia as pessoas, isso atemoriza as pessoas. Agora, eu consegui responder a sua dúvida? Sim, tranquilo, pode seguir. Beleza. Tá. Agora, falando sobre a pergunta do Arcano. Obrigado pela pergunta, Arcano. Você fala sobre quais são os limites entre essa denúncia e a exposição das vítimas, né? Olha, essa questão de expor ou manter em sigilo, eu acho que ela, em termos visuais, ela tem alguns lados que devem ser considerados. A quem interessa a gente ter essa escatologia, sabe? A gente ter a representação exata do que está acontecendo. Se a gente pode demonstrar de outras formas. É até mais interessante que a gente faça isso dessa maneira. Saiu um quadrinho no Brasil esse ano, chamado Grama, da editora Pipoca Nanquim, que é certeiro nesse sentido. Por quê? Ela representa a história das chamadas mulheres de conforto, da Coreia do Sul, que eram levadas pelo exército japonês para poder agradar os soldados do exército, e eram garotas, eram meninas, sendo abusadas, sendo violentadas. A autora conta a história de uma dessas garotas de conforto que ainda está viva, a Oh Sun-lee. Nesse caso, ela faz uso de uma representação muito, muito sutil. Ela não evidencia, ela não mostra nenhum momento da violência. Só que ela mostra o impacto psicológico daquilo. Então eu acredito que faz muito mais sentido que a gente exponha não o ato em si, porque o ato em si seria escatologia pura e acho que não agrada a ninguém, ou não deveria agradar a ninguém.
enquanto a força da imagem pode ser muito melhor canalizada se a gente focar no aspecto psicológico, no impacto que aquela violência, que aquele abuso está causando na pessoa. Saiu também um outro quadrinho no Brasil chamado Sabrina, pela editora Veneta. É um grande quadrinho do Nick Danarzo. Eu não sei se eu estou falando sobre o nome dele diferente, o nome dele corretamente. O Nick faz esse quadrinho falando sobre esse ambiente de pós-verdade, esse ambiente que a gente está vivendo, em que as pessoas não acreditam no que é oficial, em que as pessoas sempre acham que tem uma coisa por trás, alguma conspiração e tudo mais. Sabrina é uma personagem, a personagem de título, ela acontece uma questão com ela, acontece um crime brutal com ela, ela aparece nas primeiras 10, 15 páginas, no muito. Todo o resto do quadrinho gira em torno do impacto do que aconteceu com ela em relação aos familiares dela, as pessoas que estão em volta. Dessa forma, o quadrinho ele é super pesado, ele evidencia uma agressão, uma violência inenarrável, bárbara mesmo, sem mostrar nenhum tipo de violência. Eles mostram flashes de cenas que não estão sendo a representação exata da violência, mas é um dos quadrinhos mais pesados que eu já vi na vida, justamente porque eles focam não na escatologia, mas sim na densidade da história e no impacto que o visual pode agregar. Ao mostrar o estado psicológico dos personagens, e físico até, as pessoas abatidas, com sua postura abatida, chocadas e tudo mais, ele consegue reforçar muito mais essa narrativa de abuso, essa narrativa de violência, do que se ele tivesse simplesmente mostrando o esquartejamento, um estupro, ou alguma coisa do tipo. Acho que eu consegui responder. Tá ótimo. Agradeço, Lucas. Vamos lá, vamos seguir agora com o Joaquim, tentando garantir aí esse mesmo tempo de comentários. Joaquim? Opa. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo. Opa. Obrigado por ter lido a pergunta, Rosinaldo. Obrigado por ter expandido tão bem e deixado tão claro, assim, né? Sempre é bom quando um colega consegue comunicar bem o que os outros falaram e adiciona o próprio, né? Eu vou tentar responder, então. Se eu não responder adequadamente, por favor, comentem aqui. A primeira pergunta, se eu estou correto aqui, é do Arcano, você transcreveu. Cara, Joaquim, você acha que esse movimento tem menos impacto político interno? É fruto também dos abusos feitos pelas pessoas dentro da indústria. Ele fala de alguns acusados e outros que realmente foram condenados, né? Brian Wood, Warren Ellis, J.R. Jones. Será que é tribalismo ou impacto de abusos criados por profissionais dos quadrinhos por meio de suas posições, no caso do Ellis, tá? Essa é a primeira pergunta. Vou abordar ela separadamente, né? Então, fala primeiro do Arcano, depois a do Selby. Então, na verdade, não, eu não vejo que esses casos, eu nem sabia deles, para falar a verdade, apesar de que eu também eu fui ler esses quadrinhos para essa pesquisa, os quadrinhos que eu li também, né, eu estava sem ler quadrinhos mainstream há bastante tempo, esses quadrinhos mais normais, Marvel e DC. Desde que você citou, eu conheço o Warren Ellis apenas, nem sabia que ele tinha sido acusado, mas eu não vejo uma relação direta entre a profissão de quadrinhos, ou mesmo meio de quadrinhos, e esse eventual, ou esse comportamento aí condenado deles no caso. E da indústria estar reagindo desta forma, por conta disso. Eu não acho que quadrinhos têm mais desse tipo de comportamento do que qualquer outro meio, né, qualquer outro tipo de trabalho, por definição, por princípio. Talvez tenha que fazer uma pesquisa, se tem uma quantidade maior de abusadores, ou alguma coisa do tipo entre os quadrinistas, mas eu acho que não. Mesmo porque é um movimento na sociedade de maneira geral, como mostrei, tem nos filmes também, está acontecendo, esse debate está polarizado, e a arte está sendo usada e tal. Toda a parte que o Rosinaldo notou, que eu queria, né, que eram muitos slides e tal, porque eu me programei mal e coloquei conteúdo demais, porque estou escrevendo a coisa e tal, e não deveria ter sido daquela forma. Demonstra até uma falha minha, claro. Mas é o que dá o desenvolvimento de por que está acontecendo e por que esse debate caiu, está caindo nos quadrinhos, ou no cinema, ou nas charges, e assim, por aí vamos, né, até na música dá para achar. Sempre deu para achar, né? E veio muito pela música, e aí que vem a resposta. A resposta é uma resposta grande sobre as discussões epistemológicas do século XX, qual que é o debate que está acontecendo no Ocidente. Se liga um pouco com a coisa que o Selby falou, de que vem de uma fratura, né,
da nossa visão de mundo, de certa forma. E aí um livro que eu me ancoro depois, que é mais importante que o do Adams, que é o Explicando o Pós-Modernismo, do Stephen Hicks, que é um professor de filosofia. E ele argumenta que o pós-modernismo, como a gente tem ele agora ativo nessas fragmentações identitárias, ele toma esse corpo nos anos 70, quando, resumindo de uma maneira bem grosseira, a dialética é tirada da luta de classes mais tradicional e vai para, então, se não é as classes, já que até tinha colocado o dado lá, de como a vida está melhorando muito, né, nos últimos 200 anos, assim, a gente pega todos os dados de qualidade de vida, no mundo inteiro tudo melhorou, até os conflitos. Né? Você pega o Steven Pinker com The Better Angels of Our Nature, ele faz todos os gráficos do século XX, mesmo com as guerras, é mais pacífico do que o mundo era antigamente, etc. Então, como a gente não pode focar só mais na luta de classes, vamos para as lutas identitárias. Né? Vamos falar que todo o mecanismo da realidade, toda a ação humana é movida por opressão baseada em características identitárias, homem contra mulher, negro contra branco, e aí você vai encontrar quando você conseguir, e você faz as intersecções de quem é pequenininho, e quem é caolho, e quem é isso, e quem é aquilo, e aí isso vira uma guerra tribal generalizada. E esse processo acontece muito com os pós-modernistas, né? Eles definem essa transição, Foucault, Lyotard, Derrida, e o Stephen Hicks faz esse panorama, e essa discussão via muito contra a cultura, né, nos anos 60, né, a cultura pop e tal, e outros aspectos da comunicação, ela acaba transbordando para o debate público, inclusive para a cultura pop, dessa maneira mais articulada com militância e assim por diante. Isso é um grande resumo, naquele slides eu pego vários autores que discutem esse processo e se posicionam e assim por diante, né. Eu não sei se eu consegui responder adequadamente essa primeira pergunta, mas pelo menos um princípio dela fica por aí. Eu falo também um pouco de outros teóricos que já notam o que eles consideram problemas na universidade, já no final dos anos 80, como Jacques Barzin, que fala que toda a arte está degradante, ela está feia, ela perdeu a exuberância que ela tinha na Renascença, por exemplo. Você pega Rabelais, ele lida com o que é cru e com o que é desagradável de uma maneira, mas hoje em dia a gente lida vendo Taxi Driver, ou fazendo quadrinhos que são bastante, né, a sordidez, o Ocidente está um pouco nisso. Então, enfim, tem uma série de autores que fazem esse painel. Eu vou agora para a do Selby, porque eu também não quero abusar do tempo de vocês. O Selby perguntou, falou, né, ele conhece o Alexander Adams já, é um artista, crítico de arte com produção de artigos há um bom tempo, então nos quadrinhos, no caso dos quadrinhos, ele vê o fenômeno de entrismo como recente, ou ele possui uma tese com origem mais antiga, ou desenhos passados. Então, os desenhos passados que a gente tem de entrismo em si, essa é uma tática política que foi defendida na Quarta Internacional pelo Michel Pablo, né? E é muito ligado a partidos trotskistas e tal. Ele foi utilizado mais, até onde eu sei, eu não fiz também a minha pesquisa sobre entrismo cultural, não é completa, mas é uma tática deliberada que foi bastante utilizada na política mesmo, né? Você cooptar partidos. Tem até um texto interessante, né, sobre tendências marxistas internacional, do entrismo permanente ao abandono da ditadura do proletariado, que é sobre a história da tendência marxista internacional do Ted Grant, na Inglaterra, e como eles fizeram, via o Militant, que era uma organização deles, os processos de entrismo dentro do Labour britânico, durante décadas, deliberado, sabendo o que estão fazendo. Esse texto está numa página que analisa os resultados, que vê se valeu a pena o entrismo, discute os benefícios de ficar tanto tempo tentando fazer a alteração social dessa maneira. Então, as experiências, né, com o entrismo são bastante voltadas para a política, mas é claro que elas têm essa abrangência de ser... ele é pensado, né, por essa ala trotskista e por essa visão marxista como uma tática ampla, de você tomar todas coloca o site assim, usar todas as ferramentas do seu dispor e de maneira não tão organizada, às vezes. Respondendo a sua pergunta, então, o que o Alexander Adams faz? Ele decupa, né, os estágios do entrismo, né, as características dele, os problemas que ele traz. Então, identitários veem cultura como um campo onde fazer a warfare, né, a guerra contra os grupos que eles sentem como poderosos ou opressivos.
eles consideram cultura mais fácil de ser influenciável do que economia ou política, do qual eles têm menos controle, né? Porque normalmente são pessoas da área de humanas, vamos colocar assim, ou das artes, ou da mídia, né? Ou da academia. Eles também têm certeza moral absoluta. Então, eles têm uma série, ele decupa essa mentalidade, né, revolucionária, e que se vê como síntese final da história moral humana, que é uma coisa que eu gosto de colocar, assim como o Dona do Monopólio das Virtudes e tal. E mostra alguns casos, mas o que ele foca, que é o que você perguntou, né? Ele cita por cima, por exemplo, o Gamergate, né? Ele fala de alguns precedentes e cita alguns casos, mas ele foca realmente no caso dos quadrinhos, porque é o mais recente. Ele falou foi o ambiente no qual eu mais encontrei elementos de entrismo. Assim, tá completo. Então ele fala do Sad Puppies, Gamergate, Magicgate e Comicsgate, que é o mais recente. São esses que ele cita. Mas o que ele mergulha mesmo como estudo de caso é o Comicsgate, porque ele falou, pô, isso aqui é um prato cheio, entendeu? Né? Ele tem todos os elementos que eu preciso para discutir aqui. Então é o que ele mais olha. Mas tem esses exemplos mais políticos, né? Ele fala assim, você tem todos os estágios do entrismo cultural: moderação dos quadros de discussão, controle editorial, cooptação de grande parte da imprensa especializada, deturpação de oponentes, condenação de quem está consumindo aquilo porque não tá gostando, mudanças provocativas no cânone, ignorando né, a mitologia central e a continuidade, um sistema patrão-cliente de apoio à política de contratação, teste de pureza para criadores, para quem vai entrar. E a disposição, isso é mais importante, de colocar a política acima do profissionalismo. Essa é uma característica marcante do entrismo. Então, só fechando a sua pergunta, atenção para concluindo, né, para poder passar para a última questão, para a gente conseguir fechar no tempo. Então, não, com certeza, desculpa que me alonguei. Se tiver alguma coisa para complementar, para concluir, fica à vontade, senão... Não, mas a não ser que eu não tenha deixado algo claro, mas da pergunta do Selby, mas assim, o que o autor fez é sobre a pesquisa, o foco dele é mais o Comicsgate, bibliografia sobre entrismo, a gente acha mais sobre outros momentos políticos ao longo do século XX. Tá ótimo, tá jóia, então. Então passamos para a Suelen comentar as questões que foram direcionadas aí para o nosso trabalho. Eu deixo inicialmente para a Suelen comentar, até porque são questões que têm muito a ver com a especificidade do trabalho que ela desenvolveu. Suelen? Então, respondendo à pergunta do Lidiomar, a pergunta foi, então, na figura 1, o personagem está com uma roupa medieval, parecido, então, com o bobo da corte. Eu vou te confessar que eu não havia pensado nisso. No entanto, eu acredito que sim, que tem a possibilidade dessas roupas rasgadas do personagem, que representa a ditadura na charge, serem muito parecidas com as roupas utilizadas pelos antigos bobos da corte. E acho que a gente até poderia traçar um paralelo com o texto do Ballandier, que fala sobre o poder em cena, de 1980, e que resgata, traz à tona a questão da ridicularização e situa justamente a figura do bobo da corte como esse problematizador de questões sociais, políticas, né? Com o passar do tempo, a gente não tem mais a figura do bobo da corte, mas a gente encontra a essência do bobo da corte, a ridicularização, principalmente em meios como a charge. Acredito que eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é basicamente esse o meu raciocínio. A pergunta já do Rodrigo, né? Ele comentou se quando se fala em humor gráfico, não se pensa como humor como algo apenas para rir. Se esse humor é ácido, crítico e irreverente, né? Eu gostei muito da pergunta, porque é uma problematização extremamente pertinente. Durante a apresentação, até tentei fazer uma ressalva sobre a questão do termo ludicidade, que é muito problematizado. E acredito que sim, a gente deve pontuar essas questões que envolvem o riso ou não riso no universo do humor gráfico, porque a gente tem que concordar que quando a gente vê uma charge, ela não necessariamente vai te fazer rir, né? Muito pelo contrário, existem muitas charges que nos deixam assim, até mesmo com a voz embargada. Eu lembro de uma charge em específico, que é do Latuf, que representa, que envolve a questão da reforma agrária, né? E tem a representação de um índio que está jogado no chão, e ele foi morto, então, por
conta de uma cerca da demarcação das terras, e ele está, assim, estirado no chão, com sangue escorrendo, é algo que realmente nos embarga, que nos deixa sem reação, né? Naquele momento a gente não consegue rir, a gente não considera lúdico, né? Não é lúdico, não é engraçado quando a gente vê uma discussão que traz esse tipo de representação. E eu acredito que o humor gráfico, ele é essencialmente ácido. Seu principal papel é a crítica, é a problematização. E no caso do sindicalismo, a gente pode ver isso, assim, de uma maneira muito contundente, principalmente quando a gente traz isso para o eixo da conjuntura política, que foi bem abordada na minha dissertação. A gente pode ver mais a questão da crítica. E quando a gente vai para um outro eixo de análise, que seria, então, a representação do sindicato, a sua autorrepresentação, a gente pode notar que é algo um pouco mais lúdico, né, que tem aquele sentido de convencimento da classe trabalhista, então não é tanto ácido como a gente pode encontrar em outros eixos, como é o caso da conjuntura política nacional. E então, para a pergunta do Arcano, né, ele fala que o que o sindicalismo e a esquerda, o que aconteceu, que o sindicalismo e a esquerda abandonaram a utilização das mídias alternativas e os quadrinhos, e eu acredito, assim, toma a liberdade de fazer uma outra pergunta, que também acho que cabe, por que a sociedade abandonou o sindicalismo, né? Acho que antes da gente pensar em por que o sindicalismo abandonou o humor gráfico, a gente tem que problematizar e repensar toda essa situação. A gente tem visto o sindicalismo e as lutas sindicais perdendo a força desde a década de 90. E essa pergunta feita por você eu também me faço, e infelizmente a gente não tem assim, uma resposta exata, mas eu acredito que o humor gráfico não tem sido explorado como deveria, porque existe um potencial enorme de convencimento por meio dessas imagens. Então, as charts possuem esse poder, por exemplo, quando exploradas pela imprensa sindical, de conseguir convencer a massa trabalhadora, de convocar para a luta. Tem um apelo muito interessante essas imagens, e acho que isso deveria, sem dúvida, ser levado em conta pelas mídias alternativas atualmente, e isso a gente não tem conseguido ver com tanta frequência. Bom, agradeço aí a Suelen e aos demais apresentadores, né, por, aí na medida do possível, concentrar os comentários a respeito das questões. Certamente outras questões ficaram aí sem serem explicitadas, mas os trabalhos impulsionaram essas reflexões, esses diálogos. Fica o convite para esse momento aí de confraternização dialógica, né, onde a gente pode fazer um pouco esse movimento de trocar alguns contatos, algumas ideias, e mais do que isso, né, o próprio espaço das jornadas já está consolidado para ser colocado, agendado, como esse nosso espaço do diálogo. Então, agradecer a oportunidade de poder ouvir esse conjunto de trabalhos, tanto nessa sessão quanto nas outras que eu pude acompanhar, e nas que eu não pude acompanhar, certamente teve também excelentes diálogos sendo realizados, pesquisas e trabalhos sendo desenvolvidos. Tudo isso a gente, de modo geral, agradece aí a equipe que já há muitos anos, de maneira resistente, de maneira comprometida, tem oportunizado a realização dessas jornadas. A gente que agradece o espaço oferecido, e a gente aproveita da melhor maneira possível, trazendo nossas pesquisas, nossos diálogos, e isso é algo que eu queria deixar muito bem registrado nessas ciberjornadas, que mesmo numa situação como essa, a gente ainda teve a oportunidade de poder trocar um pouco desse diálogo sobre essas pesquisas e a resistência que a cada um à sua maneira, com seus temas específicos, vem fazendo dentro do campo aí do humor gráfico, das charges, da história em quadrinhos, como o nosso, né, a nossa grande área de interesse. Então, agradecer a todos os apresentadores dessa sessão, agradecer aos organizadores da jornada, aqui, né, em especial na pessoa do Paulo Ramos, que está aí nessa batalha, e os demais pesquisadores que compõem o Observatório de Quadrinhos. Acho que esse
é a mensagem final aí que eu deixo, e as questões que a gente eventualmente não conseguiu formular ou responder, que a gente mantém aceso aí para outros momentos de diálogos a gente poder socializar e partilhar dessas ideias. Paulo, devolvo a bola para você e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar dessa grande experiência que é a realização das jornadas e, nesse ano, das ciberjornadas. Do lado de cá você não faz ideia do que é experiência, mas eu vou tentar ser bem breve. Eu agradeço a você, Rosinaldo, agradeço a cada um que participou por meio das comunicações, acho que foram discussões que falaram por si, né? Muito proveitosas, a todos que assistiram, e eu coloquei aí um link, a gente já colocou um link da sessão de encerramento, o Célio Pegoraro. Aliás, Rosinaldo, temos que agradecer também ao Célio Pegoraro, que ele foi incorporado à comissão organizadora e não existiria sem o trabalho do Célio, isso precisa ser dito de público. E ele colocou lá o link, ficou perdido, eu coloquei de novo, mas aí surgiram tantos agradecimentos, Otávio Aragão falando da estante, e a coisa subiu, ficou lá em cima, mas a gente pede agora, então, rapidinho, a gente tem 4 minutos, que a gente dê um Ctrl+C, um Ctrl+V discreto nesse link, que a gente possa já emendar, então, Otávio, não pede desculpa não, foi legal, que a gente já emende essa sessão de encerramento, que tem um encerramento, depois tem uma conversa livre. E eu estou curiosíssimo para saber o que acontece numa conversa livre em live, né? Então, ficamos todos convidados, eu inclusive. Eu fico aqui no papel de fechar a porta, apagar a luz, desligar a gravação. Agradeço a todos. Então, a gente vai saindo e vai entrando na outra e continuamos conversando por lá. Obrigado. Tchau para todos. Oi, pessoal. Até mais.